Então, pessoal, essa questão aqui é sobre uma questão de instrumentos ópticos, né? Uma máquina fotográfica. E ele me faz o seguinte questionamento no item A. Qual que deve ser o valor de X que a nossa lente deve se mover para fotografar objetos que estão a uma distância de 20 centímetros da lente e superior a isso? Então, a gente vai imaginar duas situações. Fotografando um objeto que está a 20 centímetros da lente e depois um objeto que está a uma distância muito grande em relação à nossa lente, ok? A distância da nossa imagem até a nossa lente, fazendo a diferença entre elas, a gente descobre o valor de X, tranquilo? E a gente vai usar a mesma equação para as duas situações. 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Então, vou colocar aqui, ó, perto. Então, qual que é a distância que a imagem deve estar da nossa lente quando a gente está tirando fotografia de objetos próximos ou perto da nossa lente? Que seria aqui de 20 centímetros, tá bom? Então, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Como a imagem vai ser projetada no filme, ela tem que ser uma imagem real. O nosso DI, então, vai ser positivo. Foi dito que a distância focal da nossa lente é de 4 centímetros. Então, eu vou deixar tudo em centímetros para achar a distância em centímetros. Então, 1 sobre 4 é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, que é 20. Tá tudo em centímetros, não tem problema nenhum. Isolando o DI, vai ficar 1 sobre DI é igual a 1 sobre 4 menos 1 sobre 20. 1 sobre DI vai ser igual mínimo de 4 e 20, 20. 20 por 4 vai dar 5 vezes 1, 5. Menos 20 por 20 vai dar 1 vezes menos 1, menos 1. Então, o nosso DI, multiplicando cruzado, vai ser igual a 20 sobre 4 DI igual a 5 centímetros. Então, quando o objeto está perto, a distância da nossa lente até o nosso filme tem que ser de 5 centímetros, ok? Agora a gente vai fazer as mesmas contas, só que agora para um objeto muito distante, tranquilo? Então, ó, para o objeto que está distante. Para o objeto que está distante, vou usar a mesma expressão. 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Como o nosso DO é muito maior do que o DI, eu vou considerar que ele é próximo do infinito. Se ele é próximo do infinito, o 1 sobre infinito vai dar 0. Perceba, então, que o nosso DI vai ser igual à distância focal da nossa lente, né? Então, posso falar que o DI vai ser igual a 4 centímetros. Então, olha só. A gente descobriu que, quando tira foto de um objeto próximo, a distância era de 5 centímetros. Vou colocar aqui, ó, DIP, distância da imagem de um objeto que estava próximo. 5 centímetros. Quando o objeto está muito distante, vou chamar de DID, distância da imagem tirada de uma fotografia de um objeto muito distante, 4 centímetros. Fazendo essa diferença vai ser o valor do nosso X. Então, X vai ser igual a 5 menos 4. X, então, vai ser igual a 1 centímetro. Significa que a nossa lente tem que sofrer um deslocamento de 1 centímetro para que a gente consiga projetar a imagem sobre o filme, ok? Essa é a letra A. Vamos para a letra B. A letra B está falando o seguinte, que ele está fotografando a Lua, né? E posiciona a lente dessa câmera a uma distância D do filme. Em seguida, a lente da câmera é substituída por outra de mesmo formato, porém feito de um material cujo índice de refração é maior. Se o índice de refração é maior, significa que os raios serão mais refratados, os raios serão mais convergidos. Se a nossa lente é convergente, o ponto em que os raios que irão refratar nessa lente irão se encontrar a uma distância menor do que da lente anterior. Então, o que está acontecendo? Tirei uma lente
e coloquei uma outra cujo índice de refração é maior, eu estou fazendo com que a distância focal dessa lente diminua, tá certo? A distância focal da nossa lente vai diminuir. Então, vou falar que a distância focal dessa nova lente vai diminuir. Os raios vão se convergir em um ponto mais próximo da nossa lente em relação à situação anterior. Então, ó, ele está tirando uma foto da Lua, não é? Então, nós temos que 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Lembrando que como a Lua está muito distante da nossa lente, essa razão aqui vai ser igual a zero. Podemos perceber, então, que a distância focal vai ser igual a DI. Ele falou que a nossa lente vai possuir um índice de refração maior, consequentemente, a nossa distância focal vai o quê? Diminuir. Se a distância focal diminuiu, a distância da imagem à nossa lente vai também diminuir em relação à lente anterior. Então, a distância Dzão que o nosso filme deve estar da nossa lente agora tem que ser uma distância o quê? Menor em relação a antes, tá certo? Então, a justificativa que a gente tem que colocar aqui é que, primeiro, como a lente é mais refringente, a sua distância focal vai diminuir. Já que o objeto a ser fotografado tem uma distância muito maior do que a distância da imagem até a lente, podemos falar que a distância focal e a distância da imagem à lente são iguais. Tranquilo? Se a distância focal diminui, consequentemente, a distância da nossa imagem à lente também tem que diminuir. Ok? Então, essas são as palavrinhas-chave que a gente tem que falar. Se o índice de refração da nossa lente aumenta, isso vai fazer com que a distância focal dela diminua. Para esta situação, temos então que, se a distância focal vai diminuir, significa que a distância da imagem à lente também deve o quê? Diminuir. Então, nós temos que colocar o nosso filme posicionado a uma distância da lente menor em relação ao antes. Ok?